Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 3, semana 1, referente ao nono ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, atividade número 1, um quadro é constituído por uma tela pintada com formato retangular medindo 60 cm de comprimento e 30 cm de largura, e uma moldura cuja largura mede x centímetros, conforme mostra a figura abaixo. Então aqui nós temos na parte central o nosso quadro, né, e esse laranja mais claro aqui, vamos dizer assim, é a moldura do nosso quadro. E a pergunta que nós temos aqui: qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? Ou seja, ele quer saber a área somente dessa parte externa aqui, né, da nossa figura. Porque a parte interna é o quadro, ele quer saber somente essa parte externa aqui. Qual que é essa área que representa a área da moldura? Aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos imaginar, se a gente olhar a nossa moldura aqui, ela parece com um retângulo, né? Ela é um retângulo. Então a gente vai poder fazer da seguinte forma: vamos calcular a área desse retângulo inteiro, tá? Eu sei que a parte central ela não é moldura, é um quadro, mas nós vamos esquecer o quadro. Vamos imaginar tudo isso daqui sendo a nossa moldura, tá? Vamos esquecer o quadro. Se não tivesse o quadro e a gente fosse calcular a área desse retângulo aqui, como que a gente ia fazer? Nós já sabemos que a área de um retângulo ela é dada por base vezes altura, correto? A nossa base seria, vamos colocar aqui, a nossa base seria x mais 60 mais x. É o comprimento da nossa base, correto? Então ficaria x mais 60 mais x. Vou fazer bem o passo a passo aqui com vocês. E agora eu vou multiplicar pela minha altura. Vamos voltar aqui, ó. A nossa altura é x mais 30 mais x. Então vamos colocar aqui x mais 30 mais x. Então, ó, base vezes altura. Aqui nesse primeiro parênteses, nós temos monômios semelhantes, no caso o x e o x, né? A gente pode simplificar isso. Então, como que vai ficar? X mais x é a mesma coisa que 2x. E a gente repete o nosso 60. A mesma coisa aqui no segundo parênteses. Eu posso resolver o x mais x, vai ficar 2x igual a 30. Tá? Então agora nós vamos resolver essa multiplicação para encontrar a área desse retângulo inteiro. Então vamos voltar aqui. Nós temos um parênteses que está multiplicando o outro parênteses. Então o que, que a gente tem que fazer? A propriedade distributiva. Né? Então, ó, 2 vezes 2x, multiplicação de monômios, né? A gente multiplica os coeficientes, 2 vezes 2, 4, e multiplica a nossa parte literal, x vezes x, x ao quadrado. Agora a gente vai fazer o 2x vezes 30. 2x vezes 30, multiplicamos o coeficiente, então 2 vezes 30, 60. E como a gente tem o x somente aqui no 2x, não tem uma variável aqui no 30, a gente vai repetir o x. Então ficou 2x vezes 30, 60x. Agora nós vamos pegar o 60 e também aplicar a distributiva com ele. 60 vezes 2x resulta em 120x. 60 vezes 2, 120, e a gente repete o x. E 60 vezes 30, 6 vezes 3, 18, e a gente coloca os dois zeros aqui. Resulta em 1.800. Tem alguma coisa, algum monômio semelhante aqui que a gente pode juntar? Temos, né, o 60x e o 120x. Então a área vai ser igual a 4x ao quadrado, porque não tem nenhum x ao quadrado aqui que eu posso juntar com o 4x quadrado, mais 60x mais 120. Eu tenho 60, eu tenho 120, então eu tenho 180. E a gente repete a nossa variável. E
o nosso termo aqui, no caso 1.800, que é o termo independente, né? Não tem nenhum valor que ele pode se juntar aqui. O que é isso que a gente acabou de calcular, então? Isso daqui é a área do nosso retângulo inteiro. Vamos voltar aqui no nosso desenho. Isso que a gente calculou aqui é a área total desse retângulo aqui. Só que a gente não quer a área total desse retângulo. A gente quer a área desse retângulo menos essa área aqui. E como que a gente vai fazer, então, para calcular essa área que nós temos aqui? Ela também é um retângulo. Então, agora nós vamos calcular a área do quadro. E o quadro mede 60 por 30. Então, nós vamos calcular, vou fazer numa outra cor aqui agora. A área do quadro vai ser igual à base vezes a altura novamente. Conforme nós vimos, a base do quadro é 60 e a altura é 30. Então, nós vamos trocar aqui agora por 60 e 30. E 60 vezes 30 nós já fizemos aqui no exercício anterior. 6 vezes 3, 18. 0 e 0, 0 e 0. Então, a área do nosso quadro é igual a 1.800 centímetros quadrados. Correto? A área da nossa moldura, se a gente desconsiderasse o quadro, é de 4x² mais 180x mais 1.800. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente pega a área total e tira a área menor. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a área da moldura, como se ela fosse completa, né, sem nenhum quadro ali. Então nós vamos pegar aqui 4x² mais 180x mais 1.800. E nós vamos tirar a área do nosso quadro, que é 1.800. Aqui agora, ó, mais 1.800 menos 1.800 resulta em zero. Então, qual que é a área da nossa moldura? 4x² mais 180x. Nós poderíamos colocar em evidência aqui também, mas a gente vai deixar isso para fazer mais para frente, tá bom? Na atividade 2, sabendo que o perímetro é a medida do comprimento do contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? O perímetro é o contorno externo aqui, ó, da nossa figura. Tá? Então, nós vamos ter que somar tudo isso daqui. Nós vamos ter que somar todos esses valores para descobrir qual é o perímetro desse apartamento. Vou abaixar um pouquinho aqui. Vamos lá, então. O perímetro vai ser... E aí, agora a gente vai começar a somar todas as medidas. Então, nós temos aqui A mais a medida B mais a medida C mais a medida A. Ou seja, essa medida que está aqui é igual a essa medida aqui. Agora, nós vamos somar com B. Depois, nós temos que somar o C. E, por fim, o 3B. Agora, nós vamos somar aqui 2B. Nós vamos considerar aqui o seguinte: como nós não temos essa diferença aqui, vamos considerar a nossa reta aqui, vamos considerar essa medida aqui para poder concluir o nosso exercício, né? Do jeito que está aqui, a gente precisaria dessa medida aqui, ó, e nós não temos no exercício. Então, nós vamos considerar aqui essa medida aqui, que é B, para a gente conseguir concluir o nosso exercício. Então, já somamos o 2B, nós vamos colocar agora o B e vamos colocar também o A. E, por fim, encerrando, nós vamos colocar o 3C aqui também, que é essa medida que nós temos aqui, tá bom? E agora o que a gente faz? Simplesmente juntamos os monômios semelhantes. Então, aqui nós temos o A. Então, ó, A, vou riscando aqui, ó, A mais A, 2A. 2A mais A, nós temos 3A. Agora nós vamos fazer com o B. B mais B, 2B. 2B mais 3B, 5B. 5B mais 2B, 7B. 7B mais B, 8B. E agora a gente vai fazer com a letra C. C mais C, 2C.
2C mais 3C, 5C. Então, esse é o perímetro do nosso apartamento, 3A mais 8B mais 5C. E aqui a gente não tem mais nenhum monômio semelhante, né? Então a gente simplesmente deixa dessa forma aqui, tá certo? Então essa foi a correção da nossa atividade da semana 1 do PET, volume 3, referente ao nono ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Gostaria também de pedir que vocês deixassem um like no vídeo e também compartilhassem com seus amigos, para poder ajudar o nosso canal e também ajudar os seus amigos, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.